Olha, nos primeiros séculos do cristianismo, a igreja enfrentou uma ameaça que quase a destruiu por completo. E o mais interessante é que ela não vinha de fora, com as perseguições romanas, mas de dentro. Era uma corrente de pensamento super sofisticada que prometia um conhecimento secreto, sabe? Uma verdade superior, mas só para um grupinho de escolhidos. Esse era o gnosticismo, e ele basicamente virava de cabeça para baixo tudo que a fé cristã ensinava. Para pensar um pouco nessa ideia. Parece roteiro de filme de ficção científica, né? Mas essa era a crença central que movia os gnósticos. Para eles, o universo material, este mundo que a gente vive, não era a boa criação de um Deus de amor, mas sim uma armadilha cósmica. E essa visão de mundo, claro, se chocava de frente com a mensagem cristã. O nome já entrega tudo. Gnosis. É uma palavra grega que significa conhecimento. Mas olha só. Não era um conhecimento qualquer tipo de livro. Era uma sabedoria secreta, revelada só para um círculo fechado de iniciados. E essa ideia de ser algo exclusivo para poucos batia de frente com a fé cristã, que desde o início foi uma mensagem aberta, uma boa notícia para todo mundo, sem distinção. Então, para a gente conseguir entender o gnosticismo, a gente precisa primeiro mergulhar no universo deles. E se prepara, porque a cosmologia gnóstica era bem complexa, até meio bizarra. E era ela que formava a base de tudo que eles acreditavam sobre Deus, o mundo e a nossa própria existência. E aqui está uma das ideias mais radicais dos gnósticos. A de que não existia um mais dois deuses. Tinha um Deus supremo, perfeito, puramente espiritual, que vivia num reino de luz chamado Pleroma. Mas o Deus que criou o nosso mundo material, aquele do livro de Gênesis, era visto como uma entidade inferior. Um tipo de artesão ignorante, que eles chamavam de demiurgo. Isso, convenhamos, era uma releitura bem chocante da fé tradicional. E essa visão toda do universo acabava dividindo a humanidade em três castas, três tipos de pessoas. Lá no topo, os pneumáticos, a elite espiritual, que tinha uma centelha divina dentro de si e por isso já tinha salvação garantida. No meio, os psíquicos, que dependiam da escolha moral para talvez serem salvos. E, na base de tudo, os ílicos, seres puramente materiais, sem chance nenhuma, sem esperança. Era um elitismo total, que negava de cara a mensagem cristã de que a salvação é para todos. Pensa comigo, se a matéria é má, como é que um salvador divino poderia ter um corpo de verdade? A resposta dos gnósticos para isso foi o docetismo. A ideia era que Cristo foi só um espírito puro que aparentava ser humano, quase como um fantasma ou um holograma, sabe? Essa crença simplesmente destruía a base do cristianismo. A encarnação, o sofrimento real na cruz e, claro, a ressurreição. Com visões de mundo tão opostas, era óbvio que um confronto ia acontecer. E olha, não era um debatezinho teológico sutil, não. Era uma colisão frontal entre duas formas completamente diferentes de enxergar a realidade, de enxergar Deus e o próprio sentido da vida. Olha só que diferença absurda! Para o cristianismo, o mundo que Deus criou é, na sua essência, bom. É uma obra de amor. Já para o gnosticismo, o mundo é uma prisão, um erro cósmico do qual a gente precisa desesperadamente escapar. Com pontos de partida tão opostos, as conclusões sobre todo o resto também seriam totalmente diferentes. E aqui a gente chega no coração da briga. A fé apostólica afirma com todas as letras que o divino se tornou verdadeiramente humano. O Verbo se fez carne. Os gnósticos negavam isso categoricamente. Para eles, o divino jamais se contaminaria com a matéria. De um lado, um Salvador que mergulha na nossa realidade. Do outro, um que observa tudo de uma distância segura. E, por fim, a salvação. No cristianismo, é um presente, um dom gratuito oferecido a todo mundo que se recebe pela fé. No gnosticismo, era tipo uma conquista intelectual, um plano de fuga que só funcionava para uma elite que tinha acesso ao tal conhecimento secreto. Basicamente, era uma mensagem de inclusão contra uma de total exclusividade. Diante de um desafio desse tamanho, o que a igreja fez? A resposta não foi só dizer isso está errado. Ao combater o gnosticismo, a igreja foi, na verdade, forçada a definir a sua própria fé com uma clareza que nunca tinha tido antes. Sabe aquela história de que é na crise que a gente se fortalece? Foi exatamente isso. Nesse fogo todo, as ferramentas da ortodoxia, ou seja, da crença correta, foram criadas. Vários líderes da igreja se levantaram para defender a fé.
Nomes como Inácio de Antioquia, Justino Mártir e, principalmente, Santo Irineu de Leão. Foi Irineu que, lá pelo ano 177, escreveu uma obra gigantesca chamada Contra as Heresias. E nela, ele não só descreveu, mas ele desmontou peça por peça os sistemas gnósticos. E essa citação de Irineu resume perfeitamente o argumento principal dele. Para Irineu, a verdadeira fé não é um segredinho para poucos. Ela é pública, unificada e para todos, transmitida abertamente desde os apóstolos. A ideia era simples, mas muito poderosa. A verdade não precisa se esconder no escuro. Para se defender, a Igreja se apoiou em 3 grandes pilares. Primeiro, a regra da fé, que era basicamente um resumo das crenças cristãs essenciais. Segundo, a sucessão apostólica, a ideia de que os bispos ensinavam uma fé que vinha numa linha direta, de mestre para discípulo, desde os apóstolos. E terceiro, a escolha dos 4 evangelhos como autoridade máxima para se contrapor àquela montanha de textos secretos dos gnósticos. Por quase 2000 anos, a história dos gnósticos foi contada pelos seus adversários. A gente confiava em relatos como os de Irineu. Mas aí, em 1945, uma coisa incrível aconteceu. O jogo virou completamente. Uma coleção de textos dos próprios gnósticos foi descoberta em Nag Hammadi, lá no Egito. Pela primeira vez na história, a gente podia ler o que eles mesmos escreveram. E a surpresa foi enorme. Os relatos de Irineu eram incrivelmente precisos. Ele não estava lutando contra um espantalho. A ameaça era real e ele a descreveu com uma fidelidade impressionante. O gnosticismo como um movimento organizado pode até ter sumido da história, mas as suas ideias centrais, essas nunca morreram de verdade. Os impulsos por trás dele continuam ecoando até hoje, muitas vezes em lugares que a gente nem imagina. A gente vê esses ecos em vários lugares. Em ideologias políticas que querem rejeitar o mundo como ele é para construir uma utopia do zero, isso é pura rejeição gnóstica da criação. Naquela mentalidade de ser espiritual, mas não religioso, que valoriza a experiência interior acima de qualquer autoridade ou doutrina. Ou até na ideia, muito comum hoje, de que a verdade é puramente pessoal, a minha verdade, o que no fundo é uma forma de gnose individual. Isso tudo nos leva a uma última pergunta para refletir. Hoje, no meio de tanto barulho, de tanta informação, será que a gente também não vive buscando uma gnose secreta e particular? Aquela chave mágica que promete explicar tudo e nos colocar num grupo de esclarecidos? Será que essa tentação não é tão forte hoje quanto era há quase 2000 anos? A questão fica no ar.